Aleluias. Cadê o louvor? Bora, gente. Me ajuda aí, que vocês me colocaram nessa, agora vem. Vamos estar de pé, vamos adorar o Senhor mais um pouquinho. Antes da gente entrar na palavra que Deus tem para nós nesse momento. Aleluia, Jesus. Glória seja dada o nome do Senhor. Pode abaixar essas luzes aí para ninguém ver minha cara de nervoso. Brincadeira. Hoje eu estou menos nervosa que das outras vezes. Mas eu acho que faz parte. Não é verdade? Feche os teus olhos. Fale uma palavra de amor para esse Deus que merece toda a nossa adoração. Nós vamos falar hoje sobre adoração. O que é adoração? Nós vamos falar quais são os caminhos da adoração. Por que existe adoração? Por que o nosso corpo é levado, a nossa mente, o nosso intelecto é levado a essa necessidade de nos prostrar? A essa necessidade de nos esvaziar? Nós vamos falar sobre isso hoje. Mas antes nós vamos adorar um pouquinho mais. Para acontecer aquilo que você já sabe que acontece comigo. Para mim pensar que eu estou cantando, entendeu? Pensar que nós estamos aqui juntos e eu vou entrando devagarzinho. Mas vamos adorar o Senhor Jesus, porque Ele é tremendo, Ele é magnífico e não há outro como Ele. É por Ele que estamos aqui. Senhor, formoso és, Sua face eu quero ver, pois quando estás, onde? Neste lugar, Tua graça invade, acende a chama. É isso que Ele está fazendo nesses dias de conferência, acendendo a chama do nosso coração. Brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Aleluia. Senhor, formoso é isso que o Senhor está fazendo comigo, Senhor, conosco. Tua face eu quero. Obrigada, Senhor, por limpar os nossos pensamentos, ó Pai. Brilhar as nossas intenções diante de Ti com o Teu Espírito Santo. Lustrar, Senhor, a nossa alma para ver melhor o que o Senhor espera de nós. Ensina-nos, ó Deus, a sair do nosso conforto, do nosso comodismo. Acende, ó Deus. Ensina-nos a ter coragem, Senhor, de dar um passo a mais no nosso ministério, de dar um passo a mais diante das nossas debilidades e acreditar que Tu és aquele que segura as nossas mãos, porque Tu és aquele que nos chamou. Deus está falando conosco essa palavra hoje. Sair da nossa área de conforto para resplandecermos este amor que um dia nasceu em nós, em novidade, em novidade de vida, de posicionamento, de consciência, intelecto para Deus, tudo para Deus. Ó Espírito de Deus, nós queremos ver a Tua presença um pouquinho mais ainda essa tarde. Continua, Senhor, nos ajudando a construir em nós esse desejo de encontrar, de buscar, de te conhecer. Estou no meu jardim.
Senhor. Perca o brilho da tua presença. Um pouquinho mais alto. Do primeiro amor por ti, não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, me resgata hoje, e me resgata só um pouco mais. todos os dias. Me resgata de mim mesmo, dos meus medos, das minhas possibilidades, dos meus achismos, da minha inércia no problema. Teu bom perfume, Me resgata, Senhor. primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, só eu e Ele. É isso que está acontecendo desde ontem. É você e Ele. Não é o que os outros falam, não é o que você espera. É você e Ele. Deus está nos confrontando para que a gente possa crescer. Deus está confrontando você, está confrontando a sua pastora, está confrontando os ministérios dessa igreja. Vamos aceitar o confronto de Deus e crescer para a glória de Deus. Vamos dar um passo para nós vermos como Ele quer que nós vejamos. Oh Deus, limpa as janelas, oh Deus, que nós estamos olhando. Deixa-nos ver com claridade através do Teu Espírito, Deus. Que o desejo de Te encontrar, de Te conhecer, seja mais forte do que as nossas debilidades, do que o nosso comodismo. Cante! Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, Senhor, eu te adoro mais uma vez. te adoro. Estenda sua mão pra cá. Interceda por mim no meio dessa adoração. Adore ao Senhor, peça o seu bem sobre a minha pastora agora, Senhor. Para que ela fale aquilo que eu preciso, que ela também precisa. Vem, Senhor. Vem sobre a tua igreja, Senhor. Abre o intelecto, Senhor. Toda, Senhor, qualquer momento, Deus, de desviar a visão, sai agora em nome de Jesus. Traga sobre nós a tua presença. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Desça sobre nós, ó Sobre Deus. mim, Senhor. Mais um pouquinho de ti, ó Vem Deus. sobre mim, Senhor. Te adoro. Te adoro. Vem, Senhor. Oh, só pra te servir. Eu quero ser Teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Estenda sua mão pra cá. E quero chamar a pastora Alana aqui rapidamente, bem rápido mesmo.
enquanto você intercede por mim, porque eu estou com um monte de coisa na minha cabeça. É como o pastor falou, né? Às vezes a gente está pronto para falar, quer falar tudo aquilo, mas não é o momento de falar. E quando é o momento de falar? Mas eu estou pronta para falar o que Deus tem para nós hoje aqui. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Amém, Jesus. Senhor, eu quero te agradecer pela vida da tua filha, pelo sim dela, pela disposição. Olha aí, Jesus. Ela disse para mim várias vezes: E agora? Deus me chamou para cantar, para louvar. E o Senhor me traz, por diversas vezes, esse entendimento de que o Senhor também chamou ela para ensinar a tua noiva. Amém, Jesus. Obrigado porque ela saiu da zona de conforto dela Me leva e aí, se Jesus. dispôs. Use-a na instrumentalidade Eis-me aqui, Senhor Jesus. com a qual o Senhor a levantou. Amém, Jesus. Eu sei que a gente só pode fazer grandes coisas em pouco tempo, quando a gente passa muito tempo na tua presença. Use ela nessa noite, nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Podemos Amém. nos assentar, queridos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aí, né, eu vim aqui, vi o pastor falando, é muita covardia, né? Vocês me chamaram para pregar, né? Depois do pastor Henrique, eu estou ali sentada, né? Olhando. Jesus, não acredito que ele está falando isso. Aí agora eu venho aqui humildemente. É muita covardia, pastora Lana, organização aí da conferência, enquanto eu estava lá viajando, vocês aproveitaram disso e me avisaram, entendeu, que eu ia falar sobre adoração. E é covardia, porque ó, veio ele, depois veio o pastor, quase que eu me levantei, covardia, eu também vim depois de você, olha, só Jesus na minha vida. Mas nessa noite eu quero me disponibilizar ao Espírito Santo de Deus mais uma vez para falar daquilo que me encanta, daquilo que tem me movimentado há muitos anos na minha vida, daquilo que aos poucos eu fui compreendendo e ainda estou longe de compreender tudo que eu sei que eu preciso compreender em relação à arte, a magnitude de ser uma adoradora a esse Deus tão grande. Eu creio que será um aprendizado até o último momento e depois daqui será colocado em prática aquilo que ainda estaremos entendendo dos segredos de Deus depois daqui. Que é quando nós estivermos diante da face adorada do nosso Deus. Ultimamente eu estou tão pensando nesse momento, eu acho que quanto mais você ora, quanto mais você se disponibiliza a entender, sabe, quem é Deus para você, você começa a querer vê-lo, a querer encontrá-lo, a querer estar diante desse Deus, diante dessa pessoa incrível que é o nosso Deus. E falar da adoração é falar um pouquinho, um fiapinho daquilo que, desde os meus 8 anos de idade, eu falo isso com muita alegria e gratidão a Deus por ter me permitido conhecer o Espírito de Deus tão bebezinho, tão pequenininha em todos os sentidos, né? Lá em Mantenópolis, alguns já conhecem a minha história, lá debaixo do pé de manga, no meio do quintal, estrategicamente estava lá. E quando o Senhor me chamou e falou, canta para mim, eu quero te ouvir cantar. Canta para mim. Aí nessa idade eu já cantava nas igrejas, né? Minha mãe disse que chegava na igreja e eu já chegava e queria cantar. Eu queria cantar e tinha que cantar, que senão não dava sossego nem ao pastor, e nem minha mãe, nem meu pai, nem ninguém. Então ela pegava, colocava o banquinho, né, lá em cima, que eu era muito pequititinha, muito pequenininha, e me colocava lá, né, e eu cantava em cima daquele banquinho e o poder de Deus se manifestava na adoração daquela criança de 5 anos de idade. Então, assim, é um privilégio para mim, sabe, ser hoje a Rosânia, não por ser a Rosânia, mas por ser a Rosânia que foi contemplada pelo Espírito de Deus há tanto tempo atrás e que tem sido carregada, literalmente, pelo Espírito de Deus todos os dias, não é só aqui nesse tempo. Esse é o tempo que você está conhecendo a sua pastora. Mas a sua pastora, ela vem sendo carregada há muito tempo pelo Espírito de Deus. Em vários caminhos, em várias situações, decisões, posicionamento, a Rosânia é uma pessoa que tem sido levada pelo Espírito de Deus e a Rosânia gosta disso. Eu gosto disso. A gente tem que gostar disso. A gente tem que gostar, fazer por gostar, ser levado por Ele por amar, por querer. E vai ser muito bom
compartilhar mais um pouquinho. Eu espero que eu consiga passar tudo que está na minha mente, desde que me foi notificado que eu ia falar sobre adoração. Eu não quis mais conversar com Janice, não quis mais conversar com a Alessandra, não quis mais, mas ninguém me deixa, vai embora todo mundo. E aí só fiz chorar, Senhor, mas eu te falei com o meu negócio, eu comecei a conversar com Deus. E Deus falou para mim muito simples, só estuda, eu vou fazer a minha parte. E Deus tem falado comigo muito sobre isso, sabe? Cada um na sua peculiaridade tem o que oferecer em Deus. Cada um no seu jeito de ser e no seu entendimento de quem é nele, não aqui. Esquece aqui como a gente canta, tudo é passageiro. A gente coloca os olhos demais nas coisas daqui. A gente põe os olhos demais naquilo que nós queremos ser desesperadamente, o tempo todo. Porque desesperadamente o tempo todo nós queremos ser alguma coisa. Aí o que a gente para pensar como aspirantes a adorador? O que a gente para pensar? Será que a gente tem que ser o tempo todo alguma coisa? Será que ser o tempo todo, querer ser alguma coisa o tempo todo, está vindo de Deus? Ou será que é simplesmente deixar a leveza do Espírito nos levar para ver as coisas acontecer ao nosso redor? Deus tem me feito essa pergunta. Por que você fica tão nervosa? Eu converso com Deus assim, entendeu? Falo minhas coisas. E ele pergunta, por que você fica nervosa? Ele conversa comigo, na minha linguagem, do meu jeito. Você fala de mim. É sobre o que eu sou para você. Quem eu sou para você? Olha para o seu irmão e pergunta, quem é Deus para você? Eu vou te convidar hoje a sair dessa mediocridade, desses pensamentos pequenos, rasos, em respeito à adoração. Eu peço ao Espírito Santo que me ajude a colocar na sua mente aquilo que está na minha mente, que com certeza veio da mente dele, porque eu não sei fazer esboço, gente. Eu escrevo um monte de coisa, vou escrevendo, e, meu Deus, como é que eu vou ler e vou falar assim? Você vai ter que me ajudar a lembrar esse negócio. Então, assim, lá, né, o dia inteiro. Mas, assim, vamos sair desse negócio que escurece a nossa visão em relação a essa adoração que a gente fala todos os dias, verdadeira adoração, real adoração. O que é real adoração? O que é verdadeira adoração? Existe uma nuvem que tem coberto os olhos dos adoradores, ou dos aspirantes adoradores. Porque nós estamos aspirando isso, nós queremos isso. O que seria esse pensamento de mediocridade, de que escurece a visão daqueles que buscam adoração? O que seria? Para mim, no meu entendimento, seria essa abordagem de sempre. Os intentos de sempre, aquele intento que a gente tem para nos dispor a ir além daquilo que nós temos. O que seria isso? Deixa eu colocar para vocês do jeito que eu entendo. Seria as coisas simples, assim, clichê. Domingo, né? Vou para a igreja, vou me assentar, vou me alimentar muito, porque eu tenho que ficar ovelha bem gordinha, vou comer bastante. Aí, na hora que o ministro for cantar, vai levantando as mãos, aí automaticamente. Aí a gente percebe assim que a gente quer mesmo, né? A gente levanta a mão querendo desesperadamente, como já foi falado aqui, esse ser gente, ser humano, isso faz parte do nosso relacionamento com Deus. Isso faz parte do que Ele quis. Então, a gente vem para a igreja com esse pensamento de adoração rasa e medíocre, de que só levantar uma mão, de que só dizer uma palavra, mesmo que a gente queira muito, é raso. Tem outros assim, que para eles a adoração seria todos os dias também ser um adorador, abrir a Bíblia, até que saia um versículo que compete com aquilo que eu estou esperando. Também existe isso. Raso. Muito raso. Raso demais. Isso não parece assim muito superficial para você quando você pensa que as pessoas às vezes elas relacionam a adoração com essas coisas tão fúteis, tão rasas. Mas pastor, é a palavra de Deus. Olha o que foi falado ontem. Palavra de Deus é aquilo que foi falado ontem. Não é só ler isso aqui, é ver o contexto, é viver aquilo, é buscar no Espírito Santo o entendimento pessoal daquilo que nós estamos lendo. A palavra é isso. É dessa mediocridade que eu estou falando, dessa rotina que encontra dentro de mim, às vezes dentro de você. A verdadeira pasmaceira, aquela coisa, aquele relaxamento de alma, que já está tudo bem, está bom do jeito que eu estou fazendo, eu sou uma adoradora, eu vou à igreja, eu canto, eu dou meu dízimo, eu me relaciono, eu dou um sorriso para alguém. Adoração é tudo isso, mas é tudo isso feito de que jeito? De que maneira que a gente faz essas coisas? De que maneira que a gente está reagindo ao fator adorar ao Deus dos céus?
Eu tenho uma política comigo. Se for para sorrir amarelo e sem graça, eu não vou sorrir. Agora, se for para sorrir, eu tenho que sorrir de verdade. Se for para fazer algo para Deus, não dá para ser pela metade. Não funciona assim. Tudo que você vai fazer para Deus, relacionada à sua personalidade, ao que você pensa sobre Deus, só vai resultar em uma adoração verdadeira quando você faz de verdade. Não para convencer alguém, ou para mostrar para alguém que você está chateado, ou que você está bem, ou que você está feliz. É você ser aquilo naturalmente. E Deus nos ensina isso no decorrer da sua palavra, é sobre isso que eu quero falar. O que precisamos, na verdade, mediante a tudo isso que eu estou expondo para você, que eu estou trazendo você, para ver se você consegue entender o que Deus colocou na minha cabeça, que eu ainda nem entendi tudo ainda, mas eu estou indo com vocês. O que é adoração de verdade? O que precisamos de verdade entender? O que precisamos, na verdade, eu escrevi aqui, vai muito aquém de toda essa mediocridade, esse raso que nós somos pequenininhos demais diante de Deus, ou pensamentos às vezes planejados, construídos, por causa de background de alguém, às vezes nem é do seu próprio background. Às vezes você se espelha tanto no background de alguém que você esquece que você também tem um e que esse background é só teu e que Deus quer usá-lo para fazer a diferença. Na adoração. O que precisamos, na verdade, vai muito aquém disso tudo. O que precisamos é o quê? É expressar, sendo quem nós somos, a dignidade de Deus. A dignidade de Deus. O que é dignidade de Deus? A.W. Tozer disse, a coisa mais importante a seu respeito é aquilo que você é e pensa e sente em relação a Deus. Isso é o mais importante sobre você. Não é o que você é que é importante sobre você. Não é o que você pensa que você faz ou que você pode produzir que é importante sobre você. Não é o que a Rosane está fazendo na terra em nome de Deus que é importante. O que é importante para a Rosane, o que é importante para você, é o que você pensa, o que você sente em relação ao Deus que você está buscando aprender a adorar. Se você tem facilidade, se eu tenho facilidade, se temos facilidades de pecar, mesmo sabendo que estamos pecando, é porque você acha, eu acho, é porque a pessoa que pensa assim acha que Deus é um Deus que não se importa muito com o pecado. Não está nem aí. Peca à vontade. Faça à vontade. Deus é equilíbrio total. A coisa mais linda que eu gosto de pensar sobre o meu Senhor é que Ele é um equilíbrio. Nós temos visto isso aqui nessa conferência. Deus é equilíbrio em sua palavra. Deus é equilíbrio no modo que ele tem tratado o mundo, a humanidade, desde que Ele disse haja. Deus é equilíbrio. Enquanto você pensar que Deus pende para um lado ou pende para o outro, você não vai encontrar o equilíbrio que Deus tem para você através da personalidade dEle. Portanto, mediante a tudo isso, não tem importância então, né? A pessoa que faz isso, o aspirante adorador, não tem problema a minha maneira de pensar sobre Deus. O que você, que está aqui hoje, tem pensado sobre Deus nessa sua jornada para o céu? O que tem permeado o seu pensamento nas diversas batalhas da sua vida? Nas diversas situações que Deus te coloca, também temos ouvido Deus falar nisso aqui. Quem tem sido Deus para você? Aquele que você busca um milagre? Aquele que você só vai para chorar? Ou aquele que tem feito você acordar todo dia de manhã? Essas coisas que nós sabemos que só acontece por causa dele. Mas quem tem sido Deus além disso para você? Deus se importa sim. E importa muito. Eu procurei uma definição rasa, simples, para falar sobre o que seria pecado. Porque pecado, algumas pessoas pensam que é algo relativo, que, né, que é uma coisa talvez que eu pensei, que eu fiz. O que é pecado? A definição mais perto do que nos meus estudos eu encontrei, eu escrevi aqui, ó, pecado é qualquer ato, sentimento ou pensamento que
que vai contra os padrões de Deus. Quem peca desrespeita as leis divinas, fazendo o que é errado ou injusto do ponto de vista de Deus. Porque você tem o seu ponto de vista sobre o pecado. Mas e o ponto de vista de Deus? Você parou para pensar? Não é só o que diz. É que nós também convivemos e entendemos, mediante a ajuda do Espírito Santo, o que Deus pensa a esse respeito. Qual é o ponto de vista de Deus? 1 João 3 e 4. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. É a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus no equilíbrio do Senhor, falando para nós. Porque o pecado é iniquidade. Por que eu estou falando isso? Porque um adorador verdadeiro, ele precisa entender essa verdade sobre a personalidade de Deus. Porque senão, vai ser como diz na palavra, é uma lata batendo vazia, e você olha. Você já parou assim para poder ver alguém, às vezes adorando a Deus, pregando, até falando numa rodinha. Não, a gente só pensa em púlpito. Vamos aumentar a nossa mente. Vamos sair para a nossa convivência, porque se somos cristãos, nós passamos aquilo que somos e onde estamos. Então vai aonde você foi um dia, você sentiu alguém falando de Deus e você sentiu um vazio, não tinha nada. Estava falando aquilo que você acreditava, mas não estava fluindo. Já aconteceu isso com você? É por que acontece? Porque um adorador verdadeiro, ele entende isso. Ele entende que Deus, ele tem um pensamento. Ele entende o que é iniquidade, ele vê o ponto de vista de Deus. O maior egoísmo do homem, é o que tem feito a separação entre Deus e o homem desde o começo, é ver só o seu ponto de vista, é aquilo que eu vejo. A gente nunca pensa naquilo que Deus está pensando ou tentando nos ensinar a respeito dele. E, na verdade, no final de tudo, o que importa é só ele, é o que ele pensa que importa. Essa é a verdade. Biblicamente, nós sabemos que deixar de fazer o que é certo também é pecado. Porque a gente também tem essa tendência, a gente tem, todos nós temos essa tendência, de pender só para um lado e para o outro. Nós precisamos entender a mente de Deus para andarmos em equilíbrio com Deus. E sabe quem é que pode te capacitar? Eu, você, nós, de andarmos em equilíbrio? É o Espírito Santo de Deus. É por isso que vocês veem a pastora de vocês falar todos os dias a ministração. Todos os dias eu falo também para os meus amigos, pastora Gabi. Eu falo para as pessoas que ainda não são crentes, que eu estou orando para elas há quase 10 anos, 8 anos. Eu falo a mesma coisa, é a mesma coisa. O equilíbrio do homem é o Consolador, dá para entender? Através do Consolador nós entenderemos a mente de Deus. Eu também tenho falado isso para vocês. Tiago 4,17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Não é pender só para um lado, é entender que se você também é omisso com algo que você pode fazer, que seja qualquer simples coisa que você venha fazer, até as magníficas coisas, se você faz, você está honrando a Deus, você está respeitando os sentimentos de Deus. O que é, portanto, adoração, senão nossa expressão daquilo que nós realmente pensamos sobre Deus? Adoração é o quê? É uma expressão daquilo que nós entendemos do Deus que nós adoramos, do Deus ao qual nós dispomos a viver. Se Deus nos deu o privilégio de transmitir aquilo que nós pensamos sobre Ele, o que é bíblico, e tem que ser bíblico o que nós pensamos sobre Deus, embora nós possamos conviver e ter experiências aquém de que teve Elias, aquém de que teve Davi, aquém de que teve os grandes profetas, nós temos que entender isso, tem que ser bíblico. Porque quem vive na presença de Deus, ele entende que a Bíblia é a sua bússola. Dentro da palavra de Deus está tudo o que nós precisamos para ser verdadeiros adoradores. A gente complica um pouco, para não dizer muito. Precisamos contemplar a Deus com esses olhos de entendimento, de se deixar mostrar para Ele que a gente quer entender o que Ele pensa. Vocês já viram às vezes eu cantando e falando assim, Senhor, eu quero que você sorria quando eu canto. Eu quero que você sorria para essa igreja. Já viram eu falar isso? Deus tem me levado a pensar, Rosânia, tenta ver com seus próprios olhos, através do meu espírito, o que eu estou pensando quando você está me adorando, porque assim você vai entender melhor o que eu estou fazendo na sua vida. É humanizar
Não é a nossa linguagem, é o que nós temos para hoje. Breve, será outro comportamento, outro posicionamento que nós estaremos num corpo transformado, né? Diante de Deus. Mas por enquanto é o que tem para hoje. É nessa linguagem rasa mesmo. Nessas impossibilidades humanas que nós temos. Nas debilidades. Como foi falado também ontem aqui, gente. Eu falei, olha, está pregando a minha mensagem. Mentira, não falei isso não, porque aquela mensagem lá é complicada. Mas, uau, como diz minha mãe, uau. Me perdi. Mas vamos lá. Diz assim a palavra em Coríntios 2, 3 e 18. 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós com rostos descobertos, refletindo como espelho a glória do Senhor. Vem comigo, vem comigo. Vou colar do pastor ontem. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito Santo. Quando se ouve falar da falta de temor, é disso que se fala. É disso aqui. A pessoa em si, ela não expressa Deus. Ela não respeita a dignidade de Deus. É isso quando se fala de temor que a gente se refere. Não é ter medo. Temor é temor, medo é medo. Quando a gente está falando de temor, a gente está falando desse respeito, de dignidade de Deus. Quando a gente ignora os sentimentos de Deus, a gente não está tendo temor. Porque vai totalmente, esse Deus vai totalmente contra o pecado. Portanto, naturalmente, não pode ser um adorador verdadeiro quem assim se comporta diante de Deus. Quem não tem temor de Deus não consegue adorar, mesmo que ele queira. Porque ter temor é respeitar a dignidade de Deus. Ter temor é entender que Deus tem sentimentos. Pastor, Deus tem sentimentos, Deus tem sentimentos. Ele sentiu, ele quis criar você. Isso é um sentimento. Ele quis dizer haja. Ele quis. Ele não desistiu de nós quando ele podia. Ele é Deus. O homem, relativamente, assim, no geral, só magoa a Deus. Porque acha que Deus só tem que olhar para o sentimento dele. O que ele está sentindo, as necessidades dele, o que ele quer, o que ele pensa, o que ele sonha. Ah, mas desde que eu nasci, eu sou assim, eu estou esperando assim. É assim, a humanidade é essa. Mas Deus, ele tem sentimentos. Tanto tem sentimentos que ele nos convida a nos relacionar com ele. Como vamos nos relacionar com uma pessoa que não tem sentimentos? A gente tem que trazer aquilo que Deus nos deu o privilégio de poder ter, que é ser quem nós somos diante da grandeza dele. É tão grande isso que ele mandou o filho que ele tinha para poder estar no meio de nós, o único filho, o bem mais precioso, deixou o trono no céu para estar no meio de nós, para ele estava dizendo, ei, eu tenho sentimentos. Jesus é a prova viva dos sentimentos da Trindade. E ele veio testificar isso na terra. Dignidade. O que é dignidade? Nós estamos falando de dignidade de Deus. Aí eu também, com a canequinha rasa, né, com aquele negócio bem rasinho mesmo, fui lá buscar nas nossas palavras humanas, né? Porque Deus é aquém, gente. Ele é aquém de tudo que nós possamos expressar, falar, viver, tudo. Aí eu fui buscar dignidade. O que é dignidade? Qualidade que infunde respeito, elevação, distinção, brio, autoridade, excelência, formalidade, grandeza, hombridade, honra, honradez, integridade, majestade, nobreza, respeitabilidade, solenidade, virtude. Isso é dignidade. O nosso Deus é tudo isso e muito mais. Isso aqui é o que nós podemos expressar. Adoração deve ser algo que alegra o nosso intelecto, com a grandeza desse Deus que vai além dos nossos pensamentos e palavras, experiências. Adoração a Deus é a pura consciência dos sentimentos de Deus. Se você não entende, não compreende, não aceita
que Deus não tem esse sentimento, mesmo Ele tendo te provado, mandando Jesus, você não vai conseguir ser um adorador verdadeiro como Deus nos pede. E quando os olhos do Senhor passar no seu coração, ou no coração daqueles que pensam assim, Ele não vai encontrar uma situação para te levar a essa adoração, porque você não respeita o sentimento dEle. Como eu disse, muitos pensam que tanto faz. Não vai mexer no coração de Deus. Ele não vai sentir isso, ele não vai sentir aquilo. Deus sente. Jesus chorou. Eles sentem. A Trindade, o nosso Criador, sente. Eu falo para vocês, considerem a pessoa do Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. Ele sente. Uma pessoa sente, amém? Nós não temos nenhuma possibilidade, gente. Por mais que eu estou falando aqui, e por mais que você está buscando aí na sua mente, não existirá possibilidade em você, ou em mim, de alcançar uma compreensão da grandeza dos sentimentos de Deus. Como nós queremos ser adoradores naquilo que nós fazemos, se nós não compreendemos o Deus que nós adoramos? Pastora, é difícil compreender a Deus. Como é que eu vou compreender um ser tão grande assim? A gente coloca essa barreira para nós, mas Jesus veio. E Deus nos deu a possibilidade de compreendê-lo através de Jesus, que nos é revelado através do Espírito Santo de Deus. Então está tudo diante de nós, é uma mesa posta que nós decidimos o que nós vamos fazer com essa mesa posta que o Espírito de Deus tem feito todos os dias, na minha vida, na sua vida, nesta igreja. E é isso que Deus está nos falando aqui. Ei, meu filho, eu sinto. Os meus olhos te veem. O meu coração pulsa por ti. Bate por você. É Deus falando para nós. Eu te amei. E o resultado disso será o quê? Quando nós ouvirmos esse apelo do Espírito de Deus, o que será esse resultado? Adoração, gente. Real, verdadeira, sincera, compreensiva. O que eu peço hoje, o que eu tenho pedido a Deus? Tira, Senhor, o meu egoísmo. Eu não quero olhar só para mim, pelo que eu sinto, pelo que as pessoas sentem. A gente às vezes entra num sistema, num esquema, que a gente quer, foi falado aqui também, né? O pastor hoje falou, a gente quer cercar tudo com os nossos braços, mas não é ruim isso, é porque a gente quer muito. E quem quer muito não age diferente, ele se joga, ele se entrega, ele morre em prol daquela causa, daquele momento, daquela situação. Não é errado isso. Mas Deus está falando com essa igreja, não desde ontem, desde muito tempo. Deus tem falado, respira, me escuta. Não é pela sua força, não é pelo que você pensa, não é pelo aquilo que você já achou que conquistou. Deus está dizendo para essa igreja, relaxa. Descansa, me escuta. Porque quando essa igreja, que nós estamos indo para essa situação, eu tô vendo aí o que Deus está fazendo. Nós estamos entendendo, aos pouquinhos, por causa, lembra, na nossa mente bem rasinha, nós estamos entendendo aos pouquinhos o que o Espírito de Deus está nos falando. Poderíamos estar mais rápido? Poderíamos, mas isso também não vai nos frustrar. Não vai nos deixar esbaforidos, porque o tempo de Deus é o tempo de Deus, e Ele entende o nosso tempo, porque Ele sabe que somos pessoas. E é isso que Deus está falando essa noite. Eu procuro adoradores assim, que quando se comportar diante de mim, quando chegar diante de mim, se comporte, entendendo o porquê que Ele está fazendo aquilo. É muito mais do que um show. Não existe esse negócio de show. É muito mais do que luzes, possibilidades, talentos, é mais. Isso é bom, Deus deu, amém, nós estamos aí aperfeiçoando, glória a Deus, nós temos que correr mesmo atrás, porque Deus é movimento constante, se a gente ficar parado, a gente perde Ele de vista. Como é que a gente anda? Como é que a gente vai seguindo, como é que a gente segue a Deus aí nessa floresta do Jordão? Como é que a gente segue? Como é que a gente vai? Foi falado. Deus nos ensina, a gente muitas vezes não está mais longe, porque a gente escolheu estar mais para trás. É oração. Só isso.
Só isso, pastor? A oração é o seu relacionamento e compreensão dos sentimentos e da grandeza e da dignidade de Deus. Fecha os teus olhos. Qual foi a última hora que você conversou com Deus? Não estou querendo te confrontar, não é para isso. Hoje eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui querendo te trazer aquilo que Deus está falando ao meu intelecto, ao meu coração. Qual foi o último mês que você fez um propósito desesperado de buscar a presença de Deus e entender a mente de Deus a seu respeito? Quando foi? Quando foi que você deixou as coisas do mundo e correu para os pés do Senhor 100%? Porque Deus, muitas vezes, a gente quer adorá-lo, mas dá para Ele 10%, 5%, 1% ou nada. Como é que nós queremos ser adoradores? Como é que nós queremos influenciar pessoas? Deus está falando para nós. Ore. Deus está falando isso. Tem muita gente, pastora Lana, que não entendeu ainda, tá? Porque se tivesse entendido, minha irmã, é sério, eu estaria mais longe, porque você somaria comigo. Você falaria para mim, pastora, vamos fazer assim? Ou eu falaria para você, que tal fazer assim? É aquilo que o pastor também falou hoje. Igreja, é isso aqui, ó, é nós, é nossa comunhão, é sentar junto. Ah, pastora, mas você nem tem tempo para sentar junto? Tenho sim. Eu estou mudando um monte de coisa na minha vida, porque eu sou o tipo de pessoa assim, que eu gosto de ouvir e eu gosto de aprender. E quando o pastor está pregando, eu pego tudo para mim. Eu sou uma pessoa egoísta nesse sentido, eu quero tudo para mim. Tudo para mim. Aí eu tenho que mudar nisso. Isso não está bom para mim. Eu estou fazendo isso errado. Eu preciso. Mas sabe por que eu penso assim? Não é só porque eu sou a pastora da Cidade Refúgio, que eu gosto de cantar, que eu gosto de me esforçar. Não é só por causa disso, não. É porque eu gosto de fazer isso para Ele. Tem que ser para Ele. Precisa ser para Ele. A gente tem que gostar de fazer. Como é que a gente pode compreender a grandeza de Deus? Como é que a gente vai poder compreender a grandeza de Deus, sendo nós tão pequenininhos assim? Vamos lá. É só você imaginar, eu escrevi aqui porque é tão complexo para minha cabecinha, que eu tenho que ler tudo certinho, para você entender isso aqui. Vamos lá. Como nós podemos imaginar a grandeza de Deus? Gente, a minha cabeça deu um nó quando eu li isso aqui. Que eu fiquei estudando isso, eu orei muito, inclusive pus os pastores para orar uns dias lá. Chamei de madrugada, 1h da manhã, hein? Todo mundo orando comigo. Chamei as igrejas. E lá era meia-noite, que era 1. E eu falei, Senhor, agora o Senhor está me colocando nos negócios que eu vou falar a verdade. Agora o Senhor me ajuda, porque, olha. Aí, olha só, o que eu busquei lá. Como é que nós podemos compreender a grandeza de Deus? Até dá vontade de rir. Como é que vai entender a grandeza desse Deus tão grande? É só imaginar um grão de poeira. Pensa aí, num grão de poeira. Você pegou lá a areinha, soprou, ficou só um grãozinho assim. Você tem que olhar assim para você ver. Que é esse universo, que se estende pelo menos 4 bilhões de anos-luz de distância. Com tantas estrelas, mas tantas estrelas que são comparadas ao seu número como a areia de todas as praias do mundo, como diz os astrônomos. Todas as praias do mundo. E nesse grão de pó, que é o universo, tem uma fração de um grão de pó, que é o nosso mundo, o nosso habitat. E nós somos o que nisso tudo? O que é que nós somos? Uma fração. Da fração. Da fração, da fração. Deus! Pensa, gente, ele é infinitamente maior do que tudo isso que eu falei aqui. Ele é grande, ele é enorme, ele é grande demais. Como é que nós podemos, um dia, tentar compreender a grandeza desse Deus? Como que você vai poder entender a grandeza desse Deus? O que que nos resta? Temer a Ele.
chegar diante dele entendendo a sua dignidade, os seus sentimentos para conosco, passando para ele os nossos sentimentos verdadeiros, não produzidos, não costumeiros, pensamentos que a gente faz com outras pessoas muitas vezes, que com certeza o Senhor não se agrada, porque se você faz com outras pessoas, onde está Deus nessa sua atitude de convivência? Nós não temos possibilidade de alcançar a grandeza de Deus, isso é fato. Ele é santo. E não pode estar em qualquer situação de injustiça, de pecado, de rebelião, desobediência e iniquidade. Não pode. Vamos aceitar. Deus não pode. Ele não pode. Olha o que Abacuque diz, 1:13. Tu és tão puro de olhos, mas tão puro de olhos, que não podes ver o mal. Ele não consegue, ele não vê, não tem como ele ver, ele é puro demais. Como então nós podemos chegar diante desse Deus achando que está tudo bem, a gente fazer qualquer coisa e não respeitar a personalidade dele, não respeitar o que ele pensa? É incoerente, irmãos. Não tem coerência. Adorador coerente, por mais que ele não entenda, ele vai buscar entender o que Deus espera dele. Porque senão a gente perde o nosso tempo. E perde o que é mais lindo, conhecê-lo. Isso é o mais lindo. Avalie-se agora, junto comigo. Avalie você. Nós somos, eu coloquei aqui uma palavrinha, até pus uma estrelinha se eu ia falar ou não. Nós somos aspirantes adoradores. Nós estamos em aperfeiçoamento, dá para entender isso, Deus tem falado isso conosco. Dá para entender que nós não somos prontos. Dá para entender que todos os dias é um dia de crescimento, que seja uma íntia, não, como é que fala? Um pedacinho, um grandão, que seja o que for, mas o pouquinho que nós cresçamos, nós nos tornaremos adoradores que compreendem o coração de Deus. Pastora, você está dizendo que eu preciso compreender o coração de Deus. Já disse. Aquilo que Ele nos permitiu conhecer e entender, Ele já nos deu possibilidades de ser, de fazer, de buscar, que é o Espírito Santo de Deus, que é aquele que está conosco. Sem Ele, a gente não vai conseguir. Por isso que essa igreja está batendo na tecla. Se você não sabe buscar, se você não sabe fazer, se você se sente incapaz, vai mesmo assim para a presença dEle. Olha, eu te garanto que você vai sair de uma outra maneira. Porque é assim que Ele faz. Adoração significa o quê? Adoração significa Deus se apresentando através da nossa reação em reconhecimento constante de nossa fragilidade e da grandeza do seu poder. É alimentar a nossa mente com a verdade sobre Ele, abrindo nosso coração para seu amor, para que possamos reagir com amor, devotando nossa vontade à vontade dEle. É isso aqui, que é complicado na hora de adorar. É devotar aquilo que nós queremos ao que Ele quer. Porque o que Ele quer no final de tudo, quando a sua vida terminar, é que importa. E também quando a sua vida continuar aqui. A gente não pode viver hoje como se não houvesse amanhã. E o amanhã é Jesus. Eu não abro mão disso, e você? O meu amanhã é Jesus. Nós precisamos devotar a nossa vontade à vontade de Deus. Não simplesmente fazer a sua vontade, mas nós precisamos de gostar de fazer a vontade de Deus. Não fazer porque a minha mãe fez, meu pai fez, a minha avó fez. Inclusive, quando ele falou da avózinha, ontem eu lembrei da minha avó. Até hoje, né, amor? Ela faz por nós. A minha avó é o puro exemplo do que é amor de Deus e do que é realmente conhecer os sentimentos de Deus. A gente sempre tem, né? Um espelho, uma pessoa. Aí eu lembrei da minha avó. Depois, então, de eu ter falado isso tudo aqui, eu quero te levar, então, à mensagem de hoje. Abra sua Bíblia em Atos 2:42. Nós estamos falando da dignidade de Deus. A adoração a Deus. Está tudo interligado. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, nas orações. E perseveraram
na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Perseverar hoje é uma palavra, é uma posição dificultosa para esta geração micro-ondas, né? É difícil perseverar. Eu sou muito agitada. Então, a geração eu acho. Não acho que não é só eu, não. Acho que todo mundo é. Porque onde eu vou tem gente agitada. Fernanda, então, só Jesus. É um agito. Mas a geração de hoje. É aí que entra o Espírito de Deus, Fernanda. Ele entra e fala, ei, para um pouquinho. Entendeu? Entendeu? Vamos lá. Comunhão, hoje em dia, eu luto com isso aqui, viu, gente? Eu posso dizer para você que eu sou uma pessoa que eu luto com isso aqui, assim, eu não gosto disso aqui. A comunhão pelo WhatsApp. Eu odeio esse negócio de comunhão pelo WhatsApp. Que hoje em dia, a comunhão é mais pelo WhatsApp do que tete a tete, né? Que olho no olho. Isso, olha, são pequenos detalhes que a gente vê no nosso mundo acontecendo e a gente se apega e quando a gente vê, já está agarrado naquilo. Então, a gente tem que vigiar no temor de Deus, entendendo o que Deus espera naquele momento da gente, segundo os seus pensamentos. Repartir, então, qualquer coisa hoje em dia é uma luta para muitos dessa geração, tendo sempre um preço por trás de uma ação. Muitas pessoas, sempre quando ele age, ele está esperando o pagamento daquela ação. Não tem nada a ver com o que Deus tem nos ensinado e tem esperado na sua palavra. Perseverar é uma palavra muito difícil. Comunhão, atitude, difícil. Repartir também, difícil. Mas existe remanescentes na terra. Eu sou um remanescente. Ah, pastora, você está pronta? Não, eu estou indo. Eu estou caminhando com você. Eu nunca vou chegar nesse altar e dizer para você e tentar mostrar para você uma coisa que eu não sou, porque eu nem sei fazer isso, você quer saber? E glória a Deus por isso, porque eu também não quero aprender a fazer isso de jeito nenhum. Nós somos remanescentes. Porque nós decidimos entender aqui, nessa igreja, nós temos decidido, desde a liderança até o membro que chegou agora, eles estão entendendo o que quer dizer essa igreja. O que essa igreja quer dizer? Essa igreja quer dizer conhecer a Deus, entender os pensamentos de Deus ao meu respeito, entender o pensamento de Deus a essa igreja em particular. Glória a Deus por isso, nós somos remanescentes. Olha para o seu irmão agora e diga, você é diferente, você é influência positiva nesse tempo, nesse lugar, como adorador, reconhecendo a dignidade de Deus para mudar essa geração. Nós estamos aqui hoje falando da realidade do adorador, porque acreditamos que podemos ser respostas para esse mundo, para esse país, para essa cidade, para esse bairro e para essa igreja. Eu acredito nisso assim, com todas as forças do meu coração. Porque quando você consegue olhar para os sentimentos de Deus, para a dignidade de Deus, quando você consegue entender o que Ele pensa a respeito de tantas coisas que nós queremos fazer, você caminha nesse direcionamento de ver grande, de acreditar que você pode, por causa, simplesmente ou totalmente, porque Ele está nas minhas ações, porque Ele está naquilo que está acontecendo, nas minhas decisões. Em Atos 2:17, 21, Pedro se põe de pé juntamente ali com seus discípulos, né? E cheia da ousadia do Consolador, ele propaga uma das mais poderosas passagens do Novo Testamento. Assim, que diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito eu derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias. E profetizarão, e farei aparecer prodígios no céu, em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, depois de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que quer dizer essa passagem? Por que os discípulos fizeram a diferença que fizeram? Por que nós estamos aqui hoje? Somos resultado do que eles fizeram. Por quê? Porque eles entenderam o que Deus pensa a respeito do projeto
que eles estavam fazendo em nome de Deus. Eles entenderam, eles entraram tão profundo com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo desceu, que eles entenderam os pensamentos de Deus, eles entenderam que Deus tinha sentimentos. E eu tenho certeza que eles procuraram não magoar a Deus. Eu tenho certeza que eles queriam sentir o sorriso de Deus. Eu tenho certeza que é isso que eles esperavam, por isso que aconteceu tudo o que aconteceu. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque houve alguém que compreendeu. Nós precisamos compreender quem é Deus em sua essência. Não só o Deus que nós ouvimos falar. É por isso que a palavra fala que nós precisamos conhecer a Deus, não pelo que as pessoas falam, mas por aquilo que nós estamos experimentando, porque só experimentando nós seremos verdadeiros adoradores. Essa é a verdade. Adorador real é aquele que recebe a visitação da glória de Deus em resultado do respeito e devoção de quem ele é. Vou ler de novo. O que é adorador? Adorador real, aquele que os olhos de Deus encontram, presta atenção, é aquele que recebe a visitação da glória de Deus em resultado do respeito e devoção de quem ele é. Quem ele é? Ei, quem é Deus para você? Quem ele é para você? Essa é uma pergunta, uma resposta que só você pode ter. Quem Deus tem sido para nós? Como tem sido a nossa adoração? O que nós temos entendido de adoração? Depende de quem você pensa que ele é. Depois disso, o que a gente vê com os discípulos, gente? O que acontece com eles? O que aconteceu com esses adoradores esforçados para entender a mente de Deus? Eles se espalharam pelas províncias, pelas terras até onde podiam ir seus pés. A tempo e fora de tempo, em ousadia, anunciando a palavra com propriedade a todos quanto encontrasse pelo caminho. Eles não escolhiam com quem ia falar de Deus, é a todos. Pelo caminho, fosse em terra, fosse em mar. Adoração, a consciência e envolvimento do próprio intelecto deles mesmos em relação a Cristo, a Deus, os levou a esse ponto. É tudo interligado. O adorador verdadeiro, ele está ligado com Deus. Como assim ligado, para entender o que ele pensa? Nós temos um manual, não tem desculpa. Um dia esse manual não terá mais sentido, porque o nosso amigo será retirado da terra. E nós estaremos com ele, em nome de Jesus. Mas um dia, essa bússola vai se quebrar. Aí não vai ter mais direção, porque ela vai se quebrar. Mas hoje nós temos aqui, que valor nós temos dado? Foi falado isso, nós estamos falando isso, e vamos repetir isso, e vamos falar isso. A palavra de Deus é a bússola. Não são só palavras que saltam aos nossos olhos. É palavra e relacionamento com o Consolador, o responsável por nós estarmos aqui hoje. Adoração é resultado de envolvimento intelectual, já falei, né? Pessoal com Deus através da pessoa do Espírito Santo. Deus recebe os sinais de uma vida que existe para adorá-lo, como um radar funcionando 24 horas, emitindo sinais de uma alma que caminha de joelhos. Não tem como nós emitirmos um sinal para Deus, desrespeitando os sentimentos de Deus. Dizer que Ele é digno, eu sei dizer, todo mundo sabe dizer. Digno. Dizer é fácil. Entender a dignidade dele é outros 500. E esse é o motivo pelo qual muitos estão fracassando na arte de entender quem é o Deus que ele adora. Aí vem um monte de coisa, né? Aí vem as intempéries do mundo, vem as intempéries da vida, vem os sonhos que não aconteceram, um monte de coisa acontece. Porque aquele que entende a Deus, no sentido que eu falei, que nós podemos entender, ele sabe quando um sonho não se realiza. E ele não é que ele não se importa, ele está tudo bem para ele. Porque o sonho maior dele é dignificar a Deus. Isso é adorador.
A pessoa que consegue compreender essa personalidade de Deus revelada a nós, através do Espírito Santo, se torna livremente, fácil, fluentemente, sem fazer força nenhuma, um exímio adorador. Ele é natural o adorador que entende isso, ele flui naturalmente, ele não tem desavença que tira ele do propósito de adorar. Não tem injustiça que tira ele do propósito de adorar. Porque ele entende isso, então tudo vai fluir naturalmente, tudo vai ser como tem que ser, porque ele entende que ele está alegrando o coração de Deus. E ele entende que alegrando o coração de Deus, ele vai ter esse relacionamento maravilhoso que vai levar ele para o céu. Somente uma pessoa que entende a grandeza de se mover pelo Espírito poderá ser um adorador real. Se mover pelo Espírito é querer entender e se relacionar com Deus. Entender os pensamentos de Deus, a dignidade de Deus. Como você e eu podemos... Não, soltei. Eu quero que você abra em João. Se tiver Bíblia aí, abre em João, ou então põe no telão. 3:33. Tudo isso se resume aqui praticamente nesse versículo. Essa aceitação de quem Deus é. Essa aceitação do que precisamos ser. Não temos que ser, nós temos que querer ser. Só queira ser. Você não tem que ser, você tem que querer ser no sentido de, por quê? Por quê? Porque sem Ele a gente não é. Sem Ele a gente não vai ser nunca. Sem Ele a gente nunca vai entender o propósito do porquê. Olha como diz, aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Aceitou o testemunho dele. Automaticamente confirmou da sua verdade. E a sua verdade é simples. A sua verdade é sentimento. É sentir. É se entristecer quando a gente acha que ele não está nem aí, que ele não se importa, então eu vou fazer. Como você e eu podemos confirmar a verdade de Deus sendo quem somos? Como, gente? Humanos, pequenos. Como podemos testificar desta verdade de Deus em nós? Essa verdade que está latente no nosso coração desde o dia que nós o encontramos, ou que nos deixamos encontrar, ou que Ele se deixou achar por nós. Essa verdade, ela está gritando sempre através do nosso espírito. Foi falado também aqui. A alma quer sempre outra coisa. Não se engane. Não dê muita vazão ao que sua alma pensa. Como assim? Equilíbrio. Ouça o teu espírito. O teu espírito, eu tenho certeza que ele grita dia e noite. Se você for ouvir ele mesmo, vai ser o radar apitando 24 horas no céu, porque você vai andar de joelho. Porque é desse jeito. O Espírito, ele grita, ele clama, ele chama por ele todos os dias. Reagindo a essas circunstâncias a todo momento. Essa é a verdade latente de Deus. As circunstâncias, que circunstâncias é essa? Aquela que o Senhor Jesus, aquela de encontrar Deus, nesse reconhecimento de que Ele não é só o que as pessoas falam. Não é só o que as pessoas me ensinaram. Eu preciso de ter experiências. Eu preciso de entender. Eu preciso de me chegar a Deus para entender o que Ele espera de mim. Não pelo que as pessoas falam, repito. Tem muita gente vivendo do que foi no passado. Muita gente vivendo do que o pai foi, do que a mãe foi, do que a avó foi, do que o tio foi. Muito bom isso. Eles são os nossos alicerces. Muito bom. Mas Deus tem para nós algo só nosso, mediante a nossa personalidade, que vai influenciar outros amanhã. Você já parou para tentar entender por que razão? Olha isso aqui que interessante. Jesus lá diante de Pilatos. Ele estava Pilatos estava diante da verdade, diante de Jesus, a verdade, em pessoa, e ele não reconheceu a verdade. Ele estava diante da verdade e não reconheceu a verdade. Por quê? Abre João
Está escrito assim, ó, essa passagem. 18, 37, 38. Disse, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. E para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse Pilatos, que é a verdade? Ele estava diante da verdade. Tem muita gente diante da verdade e não sabe o que é a verdade, porque não entende que essa verdade, ela tem sentimentos, ela tem padrões nela mesmo. Estão diante da verdade, mas não entendem a verdade. João 4, 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A verdade. O que é adorar o Pai em espírito e em verdade? É abrir espaço de empatia para entender tudo isso que eu estou falando a respeito da dignidade de Deus, da sensibilidade de Deus, dos sentimentos de Deus, entrar no mundo de Deus. Isso é verdade, e essa é a verdade. É nós entrarmos no mundo de Deus, diante do que para Ele importa. Importa para Ele que nós lutemos contra o pecado para nós chegarmos à adoração real. Para quando os seus olhos nos procurar, nos achar, nos importando com quem Ele é. Olha, porque o Pai procura tais que assim o adore, está entendendo? Ele procura pessoas que o adorem não só de lábios, não só porque tem um lugar, não só porque é quem é ou veio de onde veio. Ele procura pessoas que o adorem por quem Ele é. É isso que Deus está falando aqui nessa passagem. Mas a hora vem e agora é a de honrar quem Deus é e o que Ele pensa em sua dignidade e sentimento, em que os verdadeiros adoradores, aqueles que sabendo quem Ele é, através do relacionamento profundo com o Consolador, adorarão o Pai em espírito, com o seu próprio espírito cônscio dessa realidade. E em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. O Pai procura tais que assim, em temor, o conheçam. E respeitando quem Ele é, resultem em atitudes de louvor à sua pessoa e aos seus sentimentos e à sua dignidade. É isso que é ser adorador de verdade. Não é você ter uma voz maravilhosa. Isso é bom, né? A gente está estudando aí, aprender mais. Mas não é você tocar lindamente. Não é, isso é bom também. É bom ouvir coisa bem feita, né? Caprichada, é bom. Mas é mais do que isso. É muito mais do que isso. Essa verdade que Deus procura dentro de você, é essa verdade que testifica a sua admiração por Ele, pela sua infinita inteligência e por sua maravilhosa obra, pelas suas obras. É essa verdade que te torna um adorador notável nos céus, eficaz. Não é o que você é essa verdade dentro de você que faz com que você seja notado nas regiões celestiais. Que faz com que o seu louvor te impacte você primeiro. É essa verdade aqui que Deus procura quando Ele olha a terra. Deus olha no profundo de um coração de um adorador, todas as vezes, todos os dias. Quando você pensa em adorar, Ele já te olha. E ele já olha, né, esperando. Esperando o quê? O seu relacionamento, aquilo que você pensa sobre Ele. É isso que vai produzir adoração. Essa é a verdade de que Deus está falando. Não são coisas aparentes que te apresentam para Ele. Vamos desconstruir isso. Isso está latente em muitas mentes. Coisas aparentes não representam a sua verdade diante de Deus. Nem muito menos manifesta a verdade dEle para você. Nem é o que você faz que chama a atenção de Deus para você. Foi falado também. Mas o seu desejo de o conhecer. Em atitudes inteligentes. De reconhecimento na adoração que fará com que Ele te ache. Te encontre, ou melhor, que fará com que Ele se deixe achar por você. De que inteligência eu me refiro aqui, junto com todo esse contexto? Eu fui em Gálatas 5:22,
E fui aquela inteligência que a gente tem falado aqui todos os dias, que a gente tem tentado inculcar muitas vezes, até mesmo a gente que fala, a gente que ministra, tenta segurar essa verdade dentro de nós, colocar nas nossas atitudes diárias, a gente tem que se policiar sempre. Gálatas fala assim, é muito conhecido esse versículo, mas o fruto do Espírito essa é a verdade do cristão, tá? Amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses frutos são notáveis na vida de quem respeita a Deus. Você quer ver um adorador, independente de ser cantor, independente de ser qualquer coisa, independente de qualquer coisa que ele faça para Deus, você quer conhecer um adorador, às vezes ele está sentado no cantinho, você reconhece pelos seus frutos. Essa é a verdade do cristão. É os frutos que ele dá. Culminando em quem adora realmente a Ele. Aquele que vive o fruto do Espírito vive a vida em santidade. E a santidade é uma coisa, né? Que as pessoas fazem um monstro dela. Faz um big deal, como diz o americano. Ai, que difícil. Sabe para quem que é difícil ser santo? Para quem não respeita a dignidade de Deus. Aí é difícil ser santo mesmo. Porque a dignidade dele incute tudo isso. Sabe como é difícil buscar a santidade? Sabe por que é difícil? Porque não respeita o que Deus pensa, mas só quer saber do que você mesmo pensa. Aí é difícil ser santo mesmo, é? Mas sem buscar a santidade, ninguém vai ver a Deus. Aí que está... Pastora, você me põe no medo. Não estou pondo medo. Eu estou lendo a palavra com a ajuda do Espírito Santo. As palavras para mim estão tendo contexto. E dentro do contexto, eu estou dizendo para você, dentro de uma verdade bíblica, que se nós não respeitarmos o Deus digno e não entendermos o que Ele sente, quando a gente acha que está tudo bem, nós não veremos a Ele. Essa é a minha responsabilidade com você. Por isso que a santidade é tão difícil para muitas pessoas. Deus é equilíbrio. É bom dar glória a Deus quando alguma coisa está certinho com aquilo que a gente está esperando. Mas é bom também dar glória a Deus quando nós somos confrontados em outras áreas, onde nós poderemos entender que Deus é equilíbrio. Equilíbrio. Ele segura o mundo, Ele segura o teu mundo, Ele segura as tuas emoções. E Ele é equilíbrio. Nem muito de mais, nem muito de menos, Ele é perfeito em seu equilíbrio. E nessa tarde, é isso que Ele está falando. Qual é a sua verdade quando eu vou te procurar com os meus olhos? Qual é a sua intenção quando você chega diante de mim para me dar alguma coisa em resposta de um oferecimento, um sacrifício de adoração? É por isso que alguns sacrifícios na Bíblia não são recebidos por Deus. É só por isso. Está vendo? É muito simples. Só por isso. Porque muitos querem somente aquilo que para ele é inconveniente. Aquilo que faz bem para ele. Mas o que faz bem para Deus? Não, Deus é grande, não vai sentir. Sente sim. Não, mas Deus não tem. Sente. Deus sente. Dói em Deus quando Ele vê que você está, eu ou você, estamos dando frutos de desavenças, frutos de incompreensão, frutos de apontar de dedo, de cobrança, frutos de abandono àqueles que precisam de nós. Dói em Deus. Verdadeiro adorador, ele entende que ele foi chamado somente para isso. E ele entende que o resto é consequência daquilo para que ele foi chamado. E daquilo que ele colocou em funcionamento, no seu comportamento diante do que Deus pensa a respeito do seu coração e das suas atitudes. Fiquem de pé em nome de Jesus. A verdadeira adoração
A adoração de que a Bíblia fala. A adoração que os olhos do Senhor procuram. A adoração que vai mover a nossa vida até o nosso último minuto na terra, em prol, não só do que a gente quer, mas do que Ele realmente quer. É essa. É nessa simplicidade de entender as palavras que a Bíblia está dizendo quando diz que Ele procura adorador verdadeiro. Começa a partir de hoje a falar com Ele como você fala com o seu melhor amigo. Ei, Senhor, o que o Senhor está sentindo hoje em relação a isso que eu fiz? Será que eu vou poder chegar hoje na igreja? Eu vou poder me encher do Teu Espírito? Será que os Seus sentimentos foi compreendido por mim nessa minha atitude, Senhor? Ei, Espírito Santo, me revela aqui o que Jesus pensou quando eu fiz isso para Ele. Eu faço isso. Às vezes eu faço uma coisa pensando, não, é para você, é para você. Coisinhas simples. Não é coisa grande, não. Coisa pequena. Uma senhora que eu ajudei a subir lá no avião, uma senhora que eu segurei na mão quando ficou com medo, porque acontece de tudo, né, nesses voos aí. A senhora que segurou minha mão quando eu fiquei com medo. Coisas pequenas. Aí eu perguntei, você gostou daquilo que eu fiz? Você viu que eu sou séria, mas eu fiz. Coisas pequenininhas, gente, da sua vida, do seu cotidiano. Ai, Senhor, eu fiz aquilo, mas é por causa do costume, eu não queria fazer, sabe? Eu errei, mas me ajuda a te adorar, me ajuda a te entender, me ajuda a entrar no seu mundo, me ajuda a entrar nos seus sentimentos. Eu quero dizer que o Senhor é digno, entendendo o que significa essa palavra. Vamos dar as mãos, que foi falado aqui também, dessa igreja, né? Essa unidade que faz com que... então, olha isso aí, ó. A gente... Esse negócio de comunhão é muito bom. Eu queria poder ter mais tempo com vocês, sabe? Eu queria sentar numa roda bem grande lá no parque. Conversar, sabe? Eu queria... Sabe por que eu estou falando isso? Porque isso que foi falado aqui hoje é uma coisa que eu sempre pensei nisso. Poxa vida, eu queria ter mais tempo com fulano, eu queria ouvir o que ele pensa. Até mesmo a meu respeito, eu queria ouvir. Eu gosto de absorver, sabe? Eu não tenho nenhum problema você chegar para mim e falar, pastora, por que você não faz assim? Fica melhor. Eu vou fazer, se eu gostar, se eu achar que aquilo ali... Eu gosto disso, e achar que aquilo ali vai complementar uma pecinha do quebra-cabeça dos sentimentos meus, eu vou pegar e vou encaixar, porque eu gosto disso. É isso ser igreja. E quando ele falou isso hoje, eu vibrei ali na cadeira. Falta, né, essa coisa, né, da gente estar mais junto. Falta muito. Mas eu entendo que Deus... dentro das possibilidades e da nossa disposição, Ele tem feito coisas muito grandes aqui através de cada um de nós. Sabe, Ele tem aberto os nossos olhos. Ele tem trago para nós o que Ele espera de nós na adoração. Então, nessa tarde, eu gostaria que você se comprometesse aí no seu coração, assim como eu me comprometi desde o primeiro dia, a aceitar, sabe, uma crítica construtiva de alguém que faça mesmo alguma coisa, que esteja fazendo, que esteja batalhando junto comigo, ou junto com você, que você entende que a crítica realmente é construtiva, que realmente ele constrói alguma coisa. Peça a Deus para que você tenha ouvidos limpos de você mesmo, porque é isso, nós somos igreja, é assim que nós vamos crescer, é assim que nós vamos cumprir o que o Senhor tem nos mandado fazer, é assim que nós vamos fazer exatamente o que a palavra tem nos mandado fazer, é assim que nós vamos fazer, perseverando nisso, na comunhão e na frutificação uns com os outros. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque foi exatamente como o Senhor quis, obrigada. E a gente falou algumas coisas que não estavam aqui, mas também obrigada. Obrigada porque o Senhor é vivo. Obrigada porque o seu fluir, Ele é tão seu. Ele é tão perfeito, ele se encaixa tão perfeitamente naquilo, muito mais além daquilo que a gente espera ou que a gente desenha. Ensina-nos a ser adoradores verdadeiros mesmo. Ensina-nos a viver exatamente aquilo que o Senhor espera de nós. Nós queremos intimidade contigo.
Nós queremos chegar nas tuas recâmaras, encostar a nossa cabeça no teu ombro e sentir, Senhor, o teu cheiro, e sentir o teu coração batendo, e te abraçar, e entender que os teus sentimentos importam sim, que o teu relacionamento conosco vai se basear também naquilo que nós pensamos ao teu respeito. Para quando nós abrimos a nossa boca para pregar, para cantar, ou quando nós entrarmos num lugar cheio de gente, num shopping, como foi dito hoje, numa padaria, no supermercado, nós possamos emanar essa reação de adoração, por entendermos esse relacionamento contigo, e por levarmos a sério o que o Senhor sentiu, o que o Senhor sente em relação a algumas posições que tomamos, ou fazemos, ou falamos. Espírito de Deus, essa igreja tem caminhado humildemente, com temor, preocupada sim, em te agradar. A gente tem se esforçado, a gente tem dado passos que a gente nunca pensou que ia dar. A gente tem quebrado paradigmas dentro de nós, para poder ser maleável aos teus pensamentos a respeito de nós e não atrapalhar o teu fluir. Nós não queremos te atrapalhar, longe disso. A gente erra, a gente fala, a gente faz, mas o que a gente quer mesmo é te entender. O que a gente espera mesmo é conseguir ouvir a voz do teu coração, para sermos imitadores, ó Deus, dos grandes homens que a gente admira, sermos seus imitadores, meu Cristo. Queremos te imitar. Nós sabemos que muitas vezes vai haver arranhões em nós mesmos, em nossos pensamentos, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós deduzimos. Mas eu sei, Senhor, que o nosso desejo vai falar mais alto diante de Ti, porque nós temos relacionamento contigo. Traga sobre esta igreja o entendimento da profundidade com que o Senhor está querendo nos levar. Eu disse para Ti um dia: eu não consigo caminhar sem entender que a oração está me movendo. Não posso, Senhor, caminhar. Não tem como. Eu preciso, Senhor, que o Senhor coloque ao lado desta igreja, de cada um dessa igreja, essa igreja, pessoas que pensem assim, pessoas que entendem assim, pessoas que influenciam o coração de cada um da sua igreja representada aqui, a orar, a buscar. Senhor, eu não quero ver o tempo da igreja passar, dessa igreja passar, sem entender que te conhecer é primazia, é prioridade, porque quando nós entendermos essa prioridade, vai ser mais fácil arrancarmos vidas da mão do nosso inimigo. Porque no final, tudo vai culminar em pessoas que consigam pensar como nós queremos pensar, no sentido de fazer a tua vontade, ouvir os teus sentimentos, ouvir o teu coração, entender a sua dignidade, adorar de verdade. Em nome de Jesus, eu te entrego, Senhor, esse momento. Eu te entrego, Senhor, cada pessoa que está aqui hoje. A porção que temos recebido aqui, Senhor, eu particularmente não consigo expressar o tanto que eu cresci de ontem para hoje. E eu te agradeço, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Nós vamos adorar o Senhor, enquanto isso, quero chamar a pastora Lana para encerrar. Continue de mão dadas. Nós queremos ser um vaso quebrado nas tuas mãos, um vaso maleável. O vaso na mão do oleiro, ele não ensina o oleiro como tem que fazer, o oleiro faz do jeito que ele quer, porque o vaso é só o barro quebrado, amassado. Mas o oleiro tem mãos ágeis. Não se martirize porque você ainda não conseguiu chegar aonde você quer chegar. Não se cobre, não se puna. Só tenta entender
Só chegue perto dos sentimentos de Deus que o resto vai se ajustar. Só entenda que Ele é digno. Entenda que as coisas que para você talvez não signifiquem nada, para Ele signifique muito. Deixa o oleiro te formar. Deixa o oleiro trabalhar nos seus sentimentos de adorador. Deixa o oleiro trabalhar na sua timidez. Deixa o oleiro trabalhar nas suas possibilidades. Saia da tua área de conforto. Dê um passo para frente. Vamos quebrar tudo em nome de Jesus. Entendendo quem Ele é. Oh, Jesus. Que essa oração seja sua também agora. Fundo da sua alma. Segura a mão apertada aí do seu irmão, da sua irmã. Essa igreja linda, essa igreja viva. É você, é você. Somos nós. O oleiro está trabalhando, fica tranquilo. Ele está trabalhando na sua vida, calma. Só adore. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Faz de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Todos juntos. Eu quero ser Senhor amado. Senhor amado. Meu amado, me ensina a ver, a entender os seus sentimentos quando eu preciso entender. Na hora de uma atitude, na hora de uma reação, me ensina a entender para onde me leva o teu coração. Porque eu quero alcançar o teu coração na minha adoração. Me faz de novo. E me faça de novo. Diga eu quero, Senhor, porque eu quero de verdade. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Muitas vezes a gente canta esse hino e a gente não entende que ninguém pode ser refeito sem ser quebrado. E ser quebrado dói. Ser quebrado nos tira da nossa zona de conforto. Ser quebrado significa que, da maneira como nós estamos, nós não podemos ser usados, nós precisamos ser refeitos novamente. Eu queria que você cantasse novamente esse refrão com esse entendimento. Não existe um dia na minha vida, na nossa vida, como mães, como esposas, como filhas, como pastoras, que a gente não se pergunte no que nós precisamos melhorar. E é tão bom quando a gente considera esse fator, porque a gente parte da consciência de que se eu preciso melhorar é porque eu ainda não estou pronta. Eu ainda não estou perfeita. E aí eu reconheço que faz todo sentido quando Ele diz que a obra que Ele começou em nós, Ele a aperfeiçoará. Deus me quebrou ontem à noite. Pisou em mim hoje de manhã.
me esmigalhou agora à tarde. Vai devagar, viu, pastora Aline, que eu não sei o que vem depois. Mas uma coisa eu tenho certeza, que tudo que Ele está fazendo é porque não dá para deitar vinho novo em odre velho. O odre não aguenta. Ele está refazendo o nosso odre. Porque o vinho novo é melhor do que o vinho velho. A graça é melhor do que a lei. Eu quero ser, declare, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Aí Deus diz assim para Jeremias no capítulo 18: poderá a coisa formada dizer àquele que a formou, por que me fazes assim? E muitas vezes a gente está lutando com Deus, questionando com Deus, por que tem que ser assim, por que tem que ser dessa maneira? E aí eu percebo que todas as vezes que a gente questiona e não se rende, a gente perdura o processo. O que deveria levar um tempo, dobra, triplica, porque a gente simplesmente rejeita. Então canta mais uma vez com esse entendimento. Você não pode dizer, você é a coisa formada. Você não pode dizer àquele que te formou por que ele te faz assim. Deixa ele fazer assim, e assado, e cozido. Deixa ele fazer como ele quer fazer.